Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Chegamos em novembro, né? Mês de Copa do Mundo. Inclusive, a primeira seleção a divulgar a lista da Copa do Mundo é a seleção japonesa. E conforme vocês podem ver aí nos 26 convocados, tem a ausência, né, do Furuhashi e do meia Atachi. Inclusive, ambos, né, são jogadores do Celtic da Escócia. Essa é a seleção japonesa mais europeia, né? Porque são 20 jogadores dos 26 que atuam no velho continente. Vamos falar sobre o Flamengo? Não se esqueça de deixar o seu like, é muito importante. Não se esqueça de deixar a sua curtida. Inscreva-se no canal. O amigo rubro-negro que ainda não está inscrito por aqui, aperta o botão vermelho de inscrever-se. Depois a gente fala da seleção japonesa e das outras 31 seleções. A gente vai falar muito também sobre Copa do Mundo nesse mês, claro, que é o mês de novembro, o mês de Copa do Mundo 2022. Já começa, né? O Flamengo já começa a pensar para a próxima temporada. O Flamengo já começa a pensar para 2023, uma temporada que o Flamengo vai jogar todas as competições possíveis, entre elas, obviamente, o Mundial. Ainda existe uma indefinição se esse Mundial será jogado em fevereiro ou março. O próprio Felipe Luiz, né, de um tom até provocativo, né, ele acaba falando, dando uma entrevista para a Cadena Ser, né, uma mídia espanhola, falando: o Real Madrid vai escolher quando ele vai querer jogar. Então a gente ainda não tem de fato quando e nem onde vai ser jogado. Nos Estados Unidos, Miami, Abu Dhabi? Não sabe, ainda não sabemos, beleza? O que sabemos é que nesse projeto do Flamengo vai iniciar então essa renovação do Dorival Júnior. Dorival Júnior será o técnico do Flamengo em 2023. Marcos Braz e Landim já estão com o Spindle, já estão organizando, fazendo algumas reuniões e existem, né? Não é um interesse unilateral, muito pelo contrário, a diretoria do Flamengo e o Dorival Júnior querem manter, inclusive o próprio técnico falou, o principal é dar continuidade ao trabalho. Com isso, né, o Flamengo vai dar um prosseguimento. E digo mais, o Flamengo agora vai permitir ao Dorival de iniciar desde a sua pré-temporada, né, ter uma pré-temporada, um trabalho meio que autoral de construção de elenco, de construção de novas ideias, de reafirmações, de adaptações, de uma continuidade, aquilo que ele achar conveniente, aquilo que ele achar que deve, né? O Dorival chega num turbilhão, chega num momento onde moralmente o Flamengo estava muito mal, onde o ambiente do Flamengo era muito desestimulado, né, num processo que não deu certo com o Paulo Souza, e ele vai ajeitando, vai conquistando. Então o Flamengo vai seguindo aquele modelo de vai vencendo, tá bom, continua, perdeu, tá ruim, sai. Dorival chancela, segundo a diretoria do Flamengo, a sua capacidade quando conquista os 2 troféus, sobretudo esse último, que é histórico da Copa Libertadores. Então, dentro desses 3 caminhos, né, dentro do nosso futebol, sobretudo no futebol brasileiro, onde é repetido muito, técnicos pegarem um elenco na metade da temporada, como o próprio Dorival pegou, como no Flamengo é habitual acontecer isso, né? Com o Domi, aconteceu isso com o Rogério Ceni, acontece isso com o Renato Gaúcho, acontece isso com o Dorival Júnior. Dorival agora assume o que apenas o Paulo Souza havia conseguido, né? Que mais recentemente, que é iniciar uma pré-temporada. Agora, a questão do Dorival Júnior, ela tem um tanto que semelhante ao do Jorge Jesus, porque ele assume com uma pré-temporada, mas com um histórico, com uma bagagem de uma equipe, né, que ele já vem a conhecer. Então é exatamente agora o mesmo processo que acontece com o Jorge Jesus em 2020. Ele vai continuar o seu trabalho com resquícios, com a bagagem vitoriosa do ano anterior. No caso do Jorge Jesus de 2019 e agora com o Dorival Júnior em 2022. Então agora, particularmente, na minha opinião, existe então agora uma exigência maior do que nesse trabalho autoral, além de dar continuidade, além de criar, né, você manter esse Flamengo protagonista, esse Flamengo vencedor, ele agora tem um tempo hábil onde aí sim a exigência é maior. Vale lembrar que o Flamengo recentemente, né, já vai entrar em férias, ele vai ter um longo período para preparar essa equipe. Dorival Júnior, que recentemente o presidente do Flamengo, Landim, falou sobre ele, e sempre quando há a oportunidade de algum dirigente falar sobre o Dorival Júnior, eles sempre falam sobre a sua liderança, eles sempre falam sobre a sua gestão. Não foi diferente, o presidente do Flamengo acabou falando aqui, abre aspas, depende dele, questão de renovação de contrato, né? Vamos conversar com ele. O contrato envolve 2 partes. Estamos muito felizes com o trabalho. É um técnico de altíssima qualidade e tem qualidades muito importantes de relacionamento com o grupo. É uma pessoa fora do normal. E a gente vai tentar descobrir um pouquinho sobre esses relacionamentos e tal. Passa além do Dorival Júnior, passa também muito pelo filho dele, o Lucas Silvestre. Então a comissão técnica do Flamengo está muito bem alinhada, né, com o elenco do Flamengo, com alguns líderes do Flamengo, com alguns jogadores muito experientes do Flamengo. Inclusive, o próprio Lucas Silvestre, em 2013, ele estava em Londres, amigo do Oscar,
e aí ele conhece o Felipe Luiz, conhece o Davi Luiz, frequentou a casa deles, então assim, já viu uma certa proximidade do Lucas Silvestre quando estava em Londres. Ele esteve em Londres em 2013, 2014 e 2015 com alguns desses jogadores do Flamengo. Coincidência ou não, Felipe Luiz, Davi Luiz são líderes do elenco, então já tem essa relação muito próxima e até mesmo de amizade com o Lucas Silvestre, auxiliar do Dorival e filho do Dorival Júnior. E sem dúvida nenhuma a gente sabe que algumas relações ficaram muito desgastadas ao longo desse tempo do Flamengo, com alguns, né, desses jogadores do elenco, com os técnicos. Porque a gente sabe, né, que a diretoria do Flamengo, ela é um tanto que permissiva, ela é um tanto que paternalista em algumas questões, sobretudo com a gestão de como ela enxerga o elenco, que até então era campeão da Libertadores, imagina agora que é bicampeão da Libertadores, então ela tem um certo constrangimento na sua gestão, colocando então à frente o técnico ali que tem que resolver as coisas. Então o Dorival Júnior ter essa proximidade, o Dorival Júnior ter essa relação pessoal, inclusive que envolve o seu filho, e profissional, isso ajuda, sem dúvida nenhuma, na questão da gestão, que por muitas oportunidades o próprio Dorival Júnior já falou sobre aceitação, sobre aprovação do grupo, e várias pessoas que falam sobre isso reiteram essa importância do grupo ser gerido pelo Dorival Júnior, e o Dorival Júnior tendo essa gestão de muita positividade. Positividade que não é surpresa para mim, não é surpresa para você, que podemos ver ao longo dessa trajetória do Dorival Júnior nesses meses, que ele conseguiu fazer uma gestão que todo mundo jogasse, que todo mundo ficasse satisfeito, que não tivesse bico, que não tivesse marra de ninguém e todo mundo abraçasse a causa. E isso é um grande desafio, porque o Dorival Júnior certamente ele vai precisar desses jogadores para conseguir dar o rendimento, para conseguir evoluir, para conseguir estimulá-los. Contudo, ele vai ter uma pressão diferente, que é a pressão, agora você tem mais do que nunca, Dorival, um trabalho autoral, um trabalho que só não vai partir do zero, porque você já tem um histórico vencedor, mas se você quiser, você teria autonomia para partir do zero, porque você vai ter a pré-temporada. É diferente de precisar ajustar e de domingo a quarta. Contudo, talvez até dentro do planejamento do Flamengo, abdicar do principal campeonato nacional, o Campeonato Brasileiro, talvez não seja mais o planejamento. Talvez o Flamengo queira brigar também pelo Brasileiro. E aí como ele vai conseguir administrar o elenco, agradar todo mundo, tendo que preferir e preterir, algo que ele ainda não precisou fazer, porque todo mundo jogar. Então é um enorme desafio de gestão e que vai sendo encaminhado então para que o Dorival Júnior assine em breve um contrato e a partir de 2023 continue com o atual técnico do Flamengo, campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores. Quem pode quebrar as pernas do Flamengo nesse inteirinho é a seleção brasileira, que é iminente que, com a saída do Tite, o Dorival Júnior poderia, obviamente, postular, estaria na briga com outros, depende do que a CBF vai querer, é muito difícil entender qual é a lógica da CBF, de quem poderia ser esse técnico. E aí sim, o Flamengo sem o Dorival Júnior, com a mentalidade de Marcos Braz, Landim e Spindel, ficariam sem chão, pois aí eles deveriam de realinhar ideias, realinhar pensamento sob uma ótica do imediatismo, sob uma ótica de não importa como você vai ganhar, o importante é ganhar. Com quem, como, quando, eles não querem saber disso, eles querem saber de vencer, essa é a condição primária, mas eles não sabem como vai vencer. Isso passa um pouco pela questão do avulso, pela questão da aleatoriedade, que também está composta dentro do futebol. Flertar unicamente com a aleatoriedade é o pior que pode acontecer para essa diretoria do Flamengo. Então eles vão no certo. O certo é Dorival. Se não tiver o Dorival, eles vão precisar pensar fora da caixa. Já mostraram várias vezes que no forte deles não é pensar fora da caixa. Forte abraço a todos vocês. Continue se cuidando. A gente vai se vendo por aqui. Um abração. Tchau, tchau.